Ih, galera, então tá lubrificado. Ok. Olá, esse é o episódio 5 do podcast. Um barzinho, um podcast. Exatamente, esse é o nome do podcast mesmo. E hoje a gente vai falar de TV anos 90. E início dos anos 2000 também. Então é isso, eu sou Heitor Montes, eu tô aqui com o Endiu e Gabriel Lefundes. Opa! Lefundes, você que escolheu o tema, me diga por que você escolheu o tema. Cara, eu acho que nós três aqui nascemos e crescemos nos anos 90, né? E algumas das minhas primeiras lembranças de televisão, como a gente não tinha TV a cabo, né? Eu não vou mentir que umas duas delas contêm seios. Puta, é verdade. Eu não vou mentir que as minhas Eu não sei se tem outro lugar do mundo que uma pessoa pode dizer isso, entendeu? Que uma das primeiras experiências com televisão que ela se lembra tem nudez parcial ou completa. Isso, nos Estados Unidos é tipo Barney, sabe? Aí evolui, vai ver uns Simpsons, não sei o quê. Aqui não, é tipo banheira do Gugu, domingo 6 da tarde, mamilo da Luiz Ambiel escapando. Escapando, entre aspas. Mas... Existem vários fatores que fazem da TV dos anos 90 ser o que ela é, né? Ser o que ela foi, no caso. Porque até onde eu sei, os anos 90 acabaram. Mas... Será? Sei não, você ouve Nirvana até hoje. Porra, eu gosto, velho. Tipo, eu sou mega grunge, pô. Eu já tô presa nos anos 2000. E naquele início dos anos 2000, né? Tipo... tipo 2005, 2004, assim, sabe? Tipo... Banda meio indie, meio emo, meio diva pop. É aquele punk com sombra no olho. Lápis de olho. E você, Gabriel? Você vive em que década? Pô, infelizmente, eu tô no início dos anos 20, eu tô preso em casa. Eu queria muito estar aí onde vocês estão. É só usar o que eu tô usando. Eu queria avisar pra vocês pra continuarem aí. Não venham pra cá. É terrível. Você tá no início dos anos 20 de que século? Né? Olha, eu acho que tudo isso aí que eu falei vale pra qualquer... O início dos anos 20 do século 20, é tipo, entre guerras, pandemia, sabe? Ascensão de governos totalitários. Ou seja, é a mesma coisa. Se você tiver a opção, evite década de 20 em geral, nos séculos, ao longo do século. É um conselho que a gente dá. Mas vamos voltar pro nosso tema. No início dos anos 90, acho que assim, houve uma explosão, né, do consumo da TV no Brasil. Acho que assim, por questões econômicas, sabe? Acho que a TV, que era uma coisa que era mais restrita até então, foi se democratizando e virou cada vez mais uma babá eletrônica. E assim, a gente recém-saído de uma ditadura também, então houve uma abertura muito grande do que se podia se dizer, se podia se fazer. Então, acho que isso tudo possibilitou a gente poder ver o mamilo da Luiz Ambiel às 6 da tarde no domingo. Um parênteses de que, tipo... Onde tá a Luiz Ambiel? Tá na Fazenda. Mentira! Nessa Fazenda agora? Te juro. Quando a gente gravou o episódio, Nossa! ela ainda estava na Fazenda. Não sei se quando você estiver ouvindo ela ainda vai estar. Mas ela está na Fazenda. Essa Fazenda agora que tá com um cast incrível. Se não fosse... O problema é que passa todo dia e ninguém tem paciência, né? Mas tá maravilhoso. Pô, tem a Jojo Todinho, velho. Jojo Todinho era bolsonarista. Ela é bolsonarista, né? Tô por fora, não sei. Eu não tô por dentro das filiações políticas da Jojo Todinho, desculpa. Se você souber qual é a filiação política da Jojo Todinho, por favor, comente. É importante, nós todos queremos saber se a gente continua torcendo pra Jojo Todinho na Fazenda ou não. Mas sim, alguém pode, por favor, falar sobre a TV brasileira dos anos 90. Tá. Como você falou, foi meio que a explosão de, assim, redemocratização, não tem mais censura, e se não tem censura, foda-se, né, também. É isso. E a gente não é muito conhecido pela parcimônia. É isso. Quando a gente fala de TV nos anos 90, as duas grandes figuras são o Gugu e o Faustão. O Gugu. Pra quem não pegou a referência, procure Rodrigo Faro Gugu no YouTube. Gugu! Mas é uma coisa meio triste, porque o Gugu tinha acabado de morrer de uma forma extremamente trágica. Então, sabe? Que pode ter sido finalmente a culminação da guerra Gugu-Faustão. O Faustão finalmente
deu seu golpe final. Que é isso. Que A horror! guerra Que Gugu-Faustão é uma horror. guerra simbólica, é tal qual a Guerra Fria. Na verdade, sim, tal qual a amizade Estados Unidos-Rússia hoje em dia, né? Gugu e Faustão tinham uma bela amizade. É isso, sabe? Uma guerra fria que inclusive envolvia também a Hebe e a Ana Maria, né? Que era tipo. Mas elas eram de horários diferentes, né? Então, a Hebe e a Ana Maria poderia, não sei se tinha uma rivalidade, mas pelo menos a Hebe fazia um programa de noite e a Ana Maria Braga falava com um papagaio de manhã. Não, mas eu lembro que quando teve uma grande campanha publicitária, eu não lembro de quem era, tipo, eu acho que como publicidade não deu muito certo, porque eu não lembro de que empresa era, mas que era tipo a Ana Maria, a Hebe, o Gugu e o Faustão juntos, se eu não me engano. É, basicamente o Vingadores, né, do Brasil. A guerra Gugu-Faustão, eu acho que foi, assim, um dos maiores acontecimentos do Brasil nos anos 90, junto com, sei lá, Plano Real, morte do Senna, sabe, impeachment do Collor. Privatizações. Também, eu acho que a privatização da Vale e a guerra Gugu-Faustão tá pau a pau, assim, a importância no Brasil. E tal qual uma guerra de verdade, não uma guerra simbólica, cada degrau de escalação da guerra Gugu-Faustão era dado no formato de mais pornografia. Exatamente. Toda a guerra Gugu-Faustão foi baseada em mamilos na TV às 6 da tarde, de um domingo, sabe? E assim, eu acho que assim, é bom entender quais são as características de cada um, para que se você é um jovem, sabe, geração Z, que não sabe quem foi o Gugu e vê o Faustão quando sua família tá na sala, tua avó tá assistindo o Faustão e você fala, puta, quem é esse? O Faustão que hoje tá descolado, né? Usa camisa de grife. Tem um site que mostra o preço de cada relógio que o Faustão usa. Eu fiquei assustado. Cara, o Faustão é viciado em relógio, pô. Ele tem uma coleção absurda. E assim, você é amigo dele, ele chega pra você, tira um relógio assim de 800 mil reais do bolso e te dá. Pô, tome aí, meu. Isso é brother. É absurdo. Mas sim, só pra entender, o Faustão chegou na Globo como um cara mega descolado, porque ele fazia um programa chamado Perdidos na Noite, acho que na Band, nos anos 80. O Faustão era tão descolado que fazia filme com Sérgio Malandro. Exatamente. Porra. Não tem como ficar mais legal do que isso. Só que aí na Globo ele foi virando o apresentador da família, fazendo negócio de novela, mas sempre mantendo um viés mais humorístico. O Gugu era um cara mais povão, assim, saca? Mais fazia coisa de assistencialismo, sabe? Fazia umas paradas assim de se vestir de mendigo e ir pra rua pra ver quem reconhecia. Fazia o táxi do Gugu, fazia uns blackface, sabe? Porque blackface na época não era uma coisa feia. Algumas coisas que o Luciano Huck se inspirou bastante, Muita né? coisa que o Luciano Huck faz hoje, o Gugu fazia naquela época, menos cogitar se candidatar à presidência, e ainda bem que não, né? Ao contrário do Silvio Não. Santos, é. Mas o Silvio Santos cogitou, né? Sabe uma parada que eu li que é bugada? No final dos anos 80, a Globo queria um apresentador pro domingo e contratou o Gugu. Só que aí o Silvio Santos ficou pirado e falou, não, você não vai sair, pagou a multa pra Globo e manteve o Gugu no SBT. Vixe! E só aí que a Globo contratou o Faustão. Imagina. E esses foram os primeiros tiros da guerra. Exatamente, foi o estopim da guerra É o Gugu-Faustão. assassinato do Francisco Ferdinando. Né? Porque assim, o Gugu era o sucessor do Silvio Santos, né? Então o Gugu meio que virou tipo essa instituição do SBT que fazia basicamente... O Gugu que tem uma história muito foda de como ele chegou no SBT, né, velho? Que ele ficava assistindo a TV, ele era fascinado por essas paradas, e ele, moleque, foi lá e ficava mandando carta pro Silvio Santos dizendo, não, pô, eu acho que se você fizesse isso aqui, ia ser melhor. Se você fizesse tal coisa aqui, em tal horário, em tal programa, ia ser melhor. Aí um dia o Silvio Santos foi lá e disse, ó, pai, chama esse menino aí. Aí, E ó, contratou o filho da puta. que maravilha. Então é isso, sabe? O Gugu entrava no palco com um pintinho gigante fazendo a dança do pintinho. O animal. É bom deixar claro, era os anos 90. Passarinho quer cantar, o rabinho balançar porque acaba de nascer tchu-tchu-tchu-tchu. Uma música clássica. Mas ao mesmo tempo, além disso, fazia muita coisa de putaria também. Tinha uns quadros dele que era tipo, media o batimento cardíaco da pessoa com uma pessoa do sexo oposto dançando sensualmente, rebolando em cima de você. E a pessoa não podia aumentar o batimento cardíaco. Meu Deus! É aquele negócio que... Por quê, né? Mas por que não?
Vocês héteros são muito É estranhos. entretenimento, Não. você sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe o que vai acontecer, mas todo mundo vai parar pra ver acontecer também. O mundo hétero é muito estranho. Você tá falando de Gugu e mundo hétero? É, isso aí foi meio Gugu era complicado. extremamente heteronormativo. Então tudo bem. Sem querer fazer nenhum tipo de revelação em relação à sexualidade do Gugu, porque se ele não quis revelar em vida, não vai ser a gente que vai tirá-lo do armário após a Na morte. verdade, o brother tirou ele do Mas- armário, né? Em busca de herança. É verdade, tipo, eu era casado com ele. Foda-se. Mas sim, é pra mostrar como a TV brasileira era louca, saca? A Globo era líder em audiência desde sempre, em todos os Posso só horários. fazer um parêntese E de explicar aí por que o a Globo Faustão- era líder de audiência? Por favor. Porque a família Marinho fez um acordo com a ditadura e com os interesses externos dos Estados Unidos para promover, O grupo Time Warner, né? exatamente, para promover a autocensura e estabelecer aquilo que a gente acabaria conhecendo como padrão Globo de qualidade, né? Que incluía diretrizes para não tratar de questões consideradas subversivas, né? Então, a Globo se beneficiou muito da ditadura militar com sendo chapa branca, basicamente. É isso, mas uma coisa engraçada é porque, assim, por exemplo, o Dias Gomes, que era um cara mega comunista, fazia novela na Globo. Tem uma frase do Roberto Marinho que era tipo, dos meus comunistas cuido eu, sabe? Sim, mas era uma maneira Mas é de exatamente isso que o Andy falou, tipo, higienizar os... sabe o que é, deixa lá, mas dentro da Globo não passava essas coisas, sabe? E era uma maneira de higienizar essa galera, né? Em vez de elas estarem fazendo coisas subversivas, elas estavam adastradas dentro da Globo, sabe? Mas é isso. Aí a Globo sempre teve essa liderança com essa questão desse padrão Globo de qualidade. E chegou o Gugu falando de uma forma muito mais popular, tipo, muito mais ligando foda-se pra qualquer tipo de convenção. E aí começou a ganhar muito no Ibope. Aí o Faustão teve que apelar pra ver se conseguia. Se tinha uma coisa que o Google não tinha, era autocensura, né? Era. Sim. O que colasse, colou, parceiro. E esse padrão Globo de qualidade sempre foi muito, muito higienizado, né? Muito polido, muito pouco, sei lá, sujeira, sabe? Realidade, assim, pé no chão, digamos assim. Tinha essa questão do padrão Globo de qualidade, né? Que era uma coisa que era um verniz pra deixar a produção mais. Pra uma audiência, não vou dizer mais restrita, mas ao mesmo tempo. Seletiva. Selecionava um pouco. E o SBT não, sempre com essa proposta de ser mais popularzão, assim. Sabe, tem muitas coisas que até hoje a gente não vê na Globo, de programa policial, por exemplo, Uhum. como a gente vê em outras emissoras. Só que aí o Faustão, como a Globo estava perdendo, ele começou a apelar para algumas paradas muito bizarras, assim, muito erradas. Teve um rolê do sushi erótico. Eram atores da Globo comendo sushi no corpo de modelos. Que é uma prática que foi muito comum no Japão. Como todos sabem. Mas que não passa na TV domingo às 6 da tarde. Não. E também teve o caso do Latininho, que era um menino, quer dizer, acho que já era um adulto, mas que ele tinha uma deficiência, que ele tinha problemas cognitivos e ele era muito pequeno, né? Ele tinha um problema de não era um nanismo, né? Ele tinha uma síndrome que fazia com que ele ficasse muito pequeno e tivesse esses problemas cognitivos. E para cantar música de duplo sentido junto com o latino. Gente, eu não lembrava disso. Era exploração em nome da audiência. E aí o povo começou a chiar, falando que o Faustão meio que, tipo, havia perdido o tino. Era meio que um vale tudo pela audiência. Porque, assim, o Gugu já tinha meio que abaixado a barra, porque, sabe, banheira do Gugu, a prova lá do batimento cardíaco, tinha uma prova que o povo sentava, tipo, tinha uma pessoa sentada e uma pessoa tinha que sentar em cima da pessoa pra estourar uma bexiga. A prova da bexiga. Prova da bexiga. Clássica. Eram tempos selvagens. Tinha um quadro muito bom também, que era do negócio do bicho lá. Que você tinha que botar a mão. Que tinha um buraco na parede, você tinha que botar e tinha que adivinhar qual era o bicho que tava do outro lado. O famoso Glory Hole, né? Aranha, cobra. Aranha, cobra, escorpião, cachorro, cavalo, elefante, a porra que fosse que ele conseguisse botar no set. Verdade. Caralho, verdade. E ainda teve, por exemplo, a ereção do Van Damme, não podemos nos esquecer, né? Porra, isso, tem umas coisas que eu não consigo conceber, tipo, como é que o Van Damme foi parar lá, velho? O Van Damme vem no programa do Gugu, dança sensualmente com a Gretchen e arma a barraca. É uma aparição de celebridade equivalente a, como a gente estava falando antes de começar o programa,
Don't Want No Short Dick Man no programa da Xuxa, né? É isso, a gente ainda vai falar dos programas infantis, como eram os programas infantis nessa época, com músicas tipo Não Quero um Homem de Pinto Pequeno. Antes de sair do programa do Gugu e etc., uma coisa que eu descobri recentemente que eu achei incrível, vocês lembram do ET e do Rodolfo? Claro, a Como? gente até Eu falou vou esquecer. deles em outro programa. No primeiro episódio, ET e Rodolfo, mano. Vocês sabem o que o Rodolfo faz atualmente? o que ele faz atualmente? O quê? Ele vende macadâmias orgânicas. Ah, E o ET? meu É Deus. sério, pô. Depois de toda aquela treta que o ET morreu, né? Ele morreu, é. Em 2010. Aí o Rodolfo rompeu o contrato, processou o SBT. Teve um monte de treta que o SBT não tava pagando os direitos trabalhistas dele e tal. E aí ele recebeu a indenização. Aí atualmente ele tá lá, vendendo macadâmia e quer virar fazendeiro depois. Cara, tá aí. Né, o cara de acordar o Otávio Mesquita pra vender macadâmia é um pulo, né? É tipo Sherlock Holmes quando se aposentou e foi criar abelhas. Posso fazer uma confissão? Pode. Eu tinha o CD de ET e Rodolfo, velho. Eu comprei o CD de ET e Rodolfo quando eu tinha, sei lá, 4 anos, na Mesbla. Velho, como é que a gente nasceu no mesmo ano? Você acabou de denunciar a sua idade de uma maneira tão terrível. Não, Eu tenho meu, 26 anos, gente. Eu tenho Você 26 voltou anos. no tempo. Eu não sei. É impossível que a gente tenha a mesma idade. Mano, eu te juro, eu ainda me lembro, assim, criancinha indo no shopping, indo na Mesbla, com a minha mãe, e comprando CD de ET e Rodolfo, infelizmente. Mas esse CD eu acho que eu não possuo mais. Eu acho que eu nunca fui na Mesbla. Se eu fui, eu não lembro. Mas pra ser justo, eu tô olhando aqui agora, aí eles conseguiram um disco de ouro, pô. Aí, ET porra, Rodolfo. a dança do ET. Não foi só você que comprou, não. Era um clássico. Eu tinha isso e eu tinha uma fita cassete do Silvio Santos cantando marchinha de carnaval. É isso que eu ia falar, pô. Você curtia essas coisas, né? Eu curtia muito o SBT, pô. Meu primeiro ídolo de infância foi o Silvio Santos, que hoje é um ser humano horrível, diga-se de passagem. Ele sempre foi um ser humano Sabe, horrível, mas- diga-se de passagem. A gente só tem um pouco de padrões um pouquinho mais altos hoje em dia. Mas naquela época ele não era senil, tá? Ele só era um mega empresário mesmo. A gente cresceu, criou discernimento, essas coisas, a sociedade avançou. Só que ele continua exatamente a mesma pessoa. Ele tá pior, velho. Agora E ele tá pior, Ele botou a Maísa dentro de uma mala, porra. Caralho. A Maísa, que diga-se de passagem, se tornou um adolescente muito bem... Consciente. Muito bem informado, Né? muito consciente. Tipo, considerando o ambiente que ela cresceu, de televisão, do SBT, trabalhando do lado do Silvio Santos, ela tá de parabéns, velho. Tipo, ela tinha tudo pra ser dodói da cabeça. É. E ela se Sabe, tornou uma ela olhava adolescente. pro lado. Beijo pra Maísa. Beijo, Maísa. Adoro você. Ela podia estar hoje naquele programa do Jogo da Velha do Silvio Santos, que eu não sei qual é o nome, mas só tem a celebridade C falando merda a tarde inteira. Mano, o Silvio Santos faz piada com o Tevez até hoje. Tem um cabrito Tevez. O Tevez jogou no Corinthians tem 15 anos. Ninguém mais sabe quem é o Tevez. Quem é o Puta Tevez? que pariu. A paródia ficou mais famosa do que... Do que o jogador. Mano, enfim. Não, o Silvio Santos leva mulheres trans e mulheres cis pro palco pra ver se a plateia consegue descobrir quem é quem. Sim. Sim. Não, vamos lembrar que o Silvio Santos é um dos precursores da humilhação do pobre por entretenimento, jogando nota de 50 em formato de aviãozinho na plateia e Sim. vendo todo mundo se matar, né? É o isso, grande pai do Luciano Huck, fazendo você chutar 15 gols de né? monociclo pra reformar seu Celta. Nossa, eu tenho um ódio tão grande do Luciano Huck. A gente vai Mas- falar dele daqui a pouco. Eu só queria complementar com o fim da guerra Gugu-Faustão, que foi em 2003, né? Quando rolou a entrevista falsa do PCC. Que é um case excelente pra análise de jornalismo. Né? Pra quem não sabe, em 2003 o Gugu veiculou uma matéria de caras do PCC falando ao vivo, ameaçando pessoas, tipo o Padre Marcelo, ameaçando uma galera. E Padre depois, Marcelo tinha porra nenhuma a ver com isso, bicho. né, ameaçando uma galera. Só que depois descobriu que não eram caras do PCC, eram tipo produtores do programa disfarçados e que ninguém sabe por que ele fez isso. E deu ruim, o programa foi suspenso, saiu do ar por tipo 2 semanas. O Gugu teve que ir na Hebe pedir desculpa, dizendo que não sabia de nada.
Cara, na época nem tinha esse negócio de fake news, né? O cara foi na cara dura mesmo. É isso aí. O programa depois nunca mais, acho que, se reergueu. Aí o Gugu, anos depois, saiu do SBT, foi pra Record. E aí, acho que até saiu da Record um tempo, voltou pra apresentar apresentar reality show. E aí faleceu no ano passado, Era numa uma época queda. que as pessoas se importavam se algo era mentira ou não, né? É engraçado isso. Hoje em dia, foda-se, parceiro. Já tá no Zap e é verdade. Meu Madeira de Piroca ganhou uma Aí você eleição. ameaçou o Padre Marcelo, olha aqui, ó. Padre Marcelo, por sinal, que foi indiretamente responsável no SBT pela morte da Vera Verão. Sim, um caso terrível, né? Pra quem não sabe, a Vera Verão era um personagem. Jorge Lafon. Era um personagem drag queen, porque eu acho que o ator, pelo menos, se identificava como cis. Como homem cis. Era uma época em que essas definições eram muito fluidas, mas a Vera Verão era uma ídola pra muita gente que, enfim, não se encaixava em seu gênero. É isso, sabe? Era uma personagem negra e tudo, que, assim, o ator, né, que se chamava Jorge Lafon, estava vestido de mulher como a Vera Verão no programa do Gugu. E aí ia ter uma participação do padre Marcelo Rossi, disseram que a produção do padre pediu para que tirassem do programa. E aí depois disso o ator teve depressão severa e morreu, problema de saúde e morreu. O Jorge Lafon era fã do padre Marcelo e tal, tipo, tava emocionado que iria encontrar ele. Então, pra vocês que ficam, os animaizinhos subiram de 2 em 2, erguei as mãos e dai glória a Deus, saibam que tem um lado obscuro do padre Marcelo. Pô, não deixa de ser padre, né? Nos anos 90, começou a tocar muito mais em alguns temas, só que assim, sem muito no viés do humor, muito no viés de fazer piada. As discussões que a gente tem hoje em dia, né, sobre questões de sexualidade, de gênero, de questão de racismo, ainda eram coisas muito mal abordadas. Quando abordadas, né? Não é que tenha melhorado muito, né? Porque até outro dia o Pânico na Record? Ou na Band? Na Band, o Pânico da Band fazia reality show em que o cara tinha que ir pra uma casa e descobrir, cheia de mulheres, de descobrir qual delas tinha pinto, sabe? Tipo, isso 5 anos atrás. Eu acho que é um fenômeno de uns 5 anos pra cá, talvez, essa discussão mais aprofundada, né? Sobre questões de gênero e sexualidade, eu acho. Aprofundada aspas, né? Não, claro. Porque o máximo que chega é tipo, a gente nasceu assim, eu nasci no corpo errado. Mas acho que a repercussão hoje em dia das coisas é muito mais... Porque hoje pessoas que não tinham voz têm mais voz. Sim. Um pouco mais. E acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Voltando pra TV nos anos 90, eu acho que o Luciano Huck apareceu nessa época na Band, fazendo um programa chamado H. Não era O Positivo? Não, o positivo era o Otaviano Costa que substituiu ele. Quando ele foi pra Globo. E ele criou 2 dos maiores ícones dos anos 90, que era a Tiazinha Feiticeira, né? Mas o Luciano Huck sempre foi descarado nessa de copiar os quadros da concorrência, né? E assim, né, hoje em dia mega presidenciável. Na época ele fazia um programa que era uma broda de máscara, calcinha fio dental, meia calça, depilando o cara. Onde é que tá a tiazinha? Pô, a minha memória da tiazinha é que eu era bem moleque, né? E eu ia pra uma festinha da escola. Não lembro se eu queria, eu acho que não, porque eu acho que eu não tinha visto o filme. Só me botaram pra ir de Zorro, só que a gente não tinha como fazer a máscara, né? Aí minha irmã comprou um sapato da tiazinha e eu fui de Zorro com a máscara da tiazinha pra escola. É isso, tinha produto infantil da tiazinha. Tinha tipo caderno, tinha sapato, tinha mochila, tinha um monte de coisa da tiazinha. Minha irmã era criança também. Ela virou um ícone infantil. Sim. Era uma dominatrix que virou um ícone infantil, um exemplo para as jovens crianças. Mano. Sim. Hoje você não pode mandar ensinar os moleques a usar camisinha que você tá sexualizando criança. Sinceramente, tomar no cu, viu? Mano, é sério, eu tinha 5 anos de idade, era de tarde os programas, sabe? Com a tiazinha depilando os mano. Aí aparecia a feiticeira, que eu não me lembro o que ela fazia também, mas ela fazia alguma coisa. Ela substituiu a tiazinha, tipo, era a mesma coisa, só que de branco em vez de preto. E loira. Era loira com um véu. E ela vendia aquele negócio da Polishop, eu acho, que era tipo... Da cinta que fazia exercício sozinha. Meu sonho era ter isso. Eu sonhava em ter isso. Velho, Eu era uma criança gorda e... Eu fico imaginando, tipo, é só um negócio que treme, tá ligado? Treme sua barriga e você fica, tipo, malhado. Não, e eu posso confessar uma coisa, eu ficava sacudindo minha barriga pra ver. Qual era o slogan de? Não é feitiçaria, é
tecnologia. Genial. A tiazinha feiticeira seguindo a tradição na Uchan de ter uma versão loira e morena de qualquer personagem feminino. E eu acho que o El Chan foi uma das coisas mais impactantes da década, porque saiu da Bahia e dominou o Brasil, né? Pô, nas palavras do Atocha, de Salvador pro mundo, né, velho? E assim, letras sugestivas, mulheres em poses sensuais. Não só mulheres, o El Chan era muito democrático nesse É verdade, sentido. tinha o Jacaré, pegar todos os públicos, né? Um cara que dançava bem para cacete. O Jacaré era uma lenda. Outra grande referência, eu acho, pelo menos, pra crianças trans, eram as dançarinas do Chan, de tipo, você, sei lá, enrolar uma toalha na cabeça e fingir que você é a Carla Pérez, tá ligado? Só que era uma parada assim, com letras mega sexualizadas. Sim. Sim. Sabe, a Carla Pérez, capa da Playboy, Sheila Carvalho, capa da Playboy, aí teve o concurso pra escolher a nova loura do Chan quando a Carla Pérez saiu, a Sheila Mello ganhou capa da Playboy, e tivemos uma versão infantil disso, sabe? Mas aí já foi, tipo, nos anos 2000. Não vamos culpar os anos 90 por isso. Não, pelo que eu vi aqui, a molecada foi criada em 1998. Sério? Vixe! Sério? Eu tinha a impressão que tinha sido bem depois, Não, me lembro que eu vi a molecada quando eu era criança. Eu era uma criança. quando eu era um moleque. Era um menino chamado Jacarezinho, uma menininha loira e uma menininha morena. Não vamos esquecer também, falando em El Chan, de uma coisa completamente diferente, mas na mesma linha, que era os Mamonas. Os Mamonas também viraram ídolos infantis. Sim. Com música que falava de suruba, sabe? Fui convidado pra uma tal de suruba, sabe? Os Mamonas que, se eu não me engano, chegaram a participar da banheira Não, do eles Gugu viviam também. nesses programas também. Eles não viviam porque, tipo, não deu tempo, né? Mas teve programas épicos do Mamonas no Gugu e no Faustão, que reprisam até hoje. Mas, assim, foi um ano de sucesso. E aí eles morreram no início de 96 num acidente de avião. Mentira que foi só um ano de sucesso. Mamonas foi um ano de sucesso. O CD deles é de 95 e eles morreram em 96. Gente... O tempo não existe, o tempo é uma Tava mentira. falando da Carla Pérez, desculpa voltar, é porque ela apresentou um programa infantil, né? Um programa jovem, que foi o Fantasia no SBT. Ela é loura, né? Ela pode. É verdade. A Carla Pérez apresentou o Fantasia que teve aquele famoso momento do ir de escola, né? Eu não vou lembrar direito da história agora, mas eu acho que eu e minha irmã já gastamos muita grana dos meus pais ligando pro Fantasia. Mano, eu não ligava pra Fantasia, não. Mas você lembra que tinha um comercial no SBT que era 0900, que era tipo R$4 o minuto? Numa época que o salário mínimo era R$200. Era R$4 o minuto. Era o que? Era o chatline? Era um chat aleatório. Eu não me lembro o que era, mas era tipo pra conversar. Tinha jogos, devia ter alguma coisa assim. Minha mãe não deixava eu ligar. Eu era educado, tipo, achava que era um problema de não poder ligar daqui de casa. Quando a gente viajou pro interior, aí eu liguei. Aí minha mãe falou, tá ligando pra quê? Eu falei, não, pra esse número, porque a gente não tá em casa. Minha mãe falou, não, você não pode ligar aqui também. Mas é isso. Programas infantis, a TV reforçando o seu status de babá eletrônica, né? Cada vez mais, né? Com o grande ícone sendo quem? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. Não. A Xuxa, né? A Xuxa. Mãe da Xaxa. Por favor, eu acho que isso deve fazer parte do podcast. Tentem falar 3 vezes rápido. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama... Não. A filha da Xuxa se chama... A filha da Xuxa se chama... Porra! A filha da Xuxa se chama... Ah! Acho que eu não vou nem tentar, a gente só deixa esse momento aí. Acho que esse momento devia ser até antes do programa, sabe? Eu acho que a gente devia abrir com isso. Última vez. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha... Droga! Foi quase. Tá evoluindo. Até o fim do programa você consegue, Lefune. No final eu tento mais uma vez. É isso, né? A Xuxa que, segundo ela mesma, causou a morte do Ayrton Senna. Se ela tivesse dado mais um beijinho. Pra quem não sabe, na época que a Xuxa namorava com o Senna foi no programa dela, que era um programa de ano novo, e aí a Xuxa começou a beijar o Senna, tipo, feliz não sei que ano, feliz não sei que ano. E o último ano que ela falou foi feliz 94, que foi o ano que ele morreu. E aí ela deu uma entrevista chorando, falando que se ela tivesse dado só mais um beijinho, ela acha que talvez ele... Vivesse até 95. O que é muito triste se você parar pra pensar. Assim, dado o histórico de pacto satânico dela, eu acho plenamente plausível que ela tenha esse poder. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente pode abordar mais na frente, que era, tipo, esse pânico satânico também na TV dos anos 90, mas a gente já chega lá.
Ah, isso é a Xuxa que teve momentos épicos na década, né? Que era tipo, 2 episódios a gente consegue lembrar, que foi o Don't Wanna Short Dick Man, né? Que é uma banda, deixa eu ver que banda era. A banda 20 Fingers, cantando uma música chamada Don't Wanna Short Dick Man, que é tipo, O que é que isso significa, Heitor? não quero um homem de pinto pequeno. Muito obrigado pela gravação. Eu vou usar isso muito bem. Eu vou ser eternamente zoado com este áudio, mas eu só estava fazendo um serviço para você, espectador que não fala inglês, sabe? Então é o preço que se paga pela informação. Pra mim, o momento mais marcante da Xuxa não foi o set pegando fogo. Foi no dia do índio. Exatamente, outro que eu ia comentar. Eu tenho muita dificuldade de ver esse vídeo. É muita vergonha alheia. É cringe demais, bicho. Aí isso, a Xuxa chamou uma tribo pra cantar a música Brincar de Índio, só que era ela e um monte de paquita loura. A música Brincar de Índio, que por si só já é problematizável, né? Problematizável não, Exatamente. é um absurdo aquela música. Que é uma representação muito boa de como o brasileiro enxerga os povos originários. Mas Sim. tudo bem. Exatamente, é isso e a novela Uga Uga, que era um brother louro fazendo índio. Pra quem nunca viu o vídeo, você pode dar uma olhada no YouTube, a gente vai botar o link aqui também, mas é basicamente a Xuxa com as roupas do que ela imagina que sejam tradicionais de índios, mas parece muito mais com roupa de índio que você vê de faroeste americano, com um cocar gigantesco, como se fosse o grande chefe daquela aldeia abismal, cercada pelas paquitas louras, igualmente vestidas de índio, e atrás das paquitas, índios que ela levou aparentemente à força pela cara que eles fazem, Extremamente desconfortáveis. extremamente desconfortáveis, visivelmente tristes, parados enquanto a Xuxa e as paquitas dançam ao redor deles. Década de 90 que foi, como todas as outras décadas, terrível para os povos originários no Brasil, né? Tem uma cena que eu nunca consigo esquecer, que é quando elas botam os índios pra ficar andando em círculo. E aí os índios vão, né, se arrastando assim e tal, meio tristes. Tem uma criança que tá com eles, que ela só não quer ir. E eles ficam arrastando o menino pelo braço, é horrível, velho. Vem, Cláudia! Vem, Cláudia! Exatamente. É isso, e assim, os anos 90 foi uma proliferação de apresentadoras louras de programa infantil, né? Porque teve a Xuxa, aí teve a Angélica, aí teve a Eliana, aí teve aquela Jaqueline do Bom Dia e Companhia. Gente, eu tinha esquecido completamente dela. Onde é que tá ela? Onde é que tá a Jaqueline? Beijo, Jaqueline. Eu não sei, ela até onde eu sei ela não tá na Fazenda. Vou pesquisar aqui, peraí. Hã? Eu tô abrindo aqui já. Jaqueline Martins Petkovic. Jaqueline Petkovic. Eu me lembro que ela falava turminha. O último trabalho dela aqui na Wikipédia é no rádio, nos programas Papo Sério e Boa Tarde, Jaque. Mas é isso, sabe? Todo programa infantil era apresentado por uma mulher loura, menos a Mara Maravilha, mas a Mara Maravilha é mais do início da década, eu não me lembro. Assim, não é da minha infância. A Mara Maravilha apresentou um programa infantil? Apresentou. Sim, ela era famosa por isso. Ela era famosa por isso? E ela era bem não assim, sabia. sex symbol da época também. Eu achava que ela era famosa por ser sex symbol. Como todas as apresentadoras, né? É uma piada até recorrente fora do Brasil de como as apresentadoras infantis do Brasil são sexualizáveis, né? Uma piada que foi popularizada, inclusive tem um vídeo do Meteoro sobre isso, a gente vai deixar um link na descrição. Foi muito popularizada essa imagem quando a Xuxa tentou fazer um programa nos Estados Unidos e deu muito errado. Exatamente. Horrorizou as famílias dos Estados Unidos. Ah, teve um episódio parecido com o da Xuxa do One Short Dick Man, que é no programa da Angélica, acho que no SBT ainda, que foi uma banda chamada Cascaveletes, com uma música chamada Eu Quis Comer Você. Muito um programa boa, infantil. E o melhor de tudo é a Angélica perguntando depois, qual é o nome da música? Aí o cantor vira e fala, acho que é o Júpiter Maçã, eu acho. Ele vira e fala, eu quis comer você. A Angélica, pô, que legal. É muito constrangedor, velho. Não, o Júpiter Maçã não era dos Cascaveletes, viu, gente? Ah, perdão, então. Foi uma informação falsa que eu dei. Era o Flávio Basso. Ah, não! Era o Júpiter Maçã. Correto. Mas Aí, se chamava Flávio Basso nessa época. O Júpiter Maçã já se chamou Flávio Basso, meu Deus. Ia ser muito bom se você não tivesse percebido isso. Corta toda essa parte. Do Júpiter Maçã. Grande Júpiter Maçã, que Deus o tenha. E acho que, assim, além da proliferação de programas infantis, que hoje que é uma coisa que não se tem muito na TV aberta, por conta da restrição de propaganda, né, que é feita. Você não pode mais fazer propaganda em programa infantil apelando para o público infantil. Não pode mais. A gente viveu uma Compre época... batom. Não se esqueça da minha Calói. Cara, eu tenho memórias vívidas de propagandas de brinquedos até hoje. É um absurdo isso.
Hoje não pode mais, por isso Eu sei a música toda do Lava Jato Hot Hot Wheels. Wheels. Sim! 1, 2, 3 e... Atravessando a cidade, aproveite para parar no no Lava Lava Jato Hot Wheels. Único com espuma de verdade, desse desse carrinho mais limpinho, Hot Wheels. É confuso fazer isso Tá muito com o confuso. delay da... Tá muito delay, aí cada um fica, tipo, parando numa parte. Fica ridículo, mas tudo bem. Ó, não parece que a gente sabe, mas a gente sabe. Mas é isso, hoje em dia não se tem, né? Por isso que a TV Globinho virou o programa da Fátima. Outra coisa que se popularizou, além dos programas infantis, que é uma coisa que agora tem até hoje, são os programas policiais Mundo Cão. Que a gente vai fazer um programa inteiro sobre isso, eu acho. Como a gente falou, não é uma coisa que a gente vê na Globo. A gente via com linha direta de uma maneira um pouco diferente. Eu não acho linha direta Mundo Cão, eu acho linha direta mais assim... Eu acho a linha direta meio investigação Discovery, sabe? Ele seguia uma fórmula mais característica dos Polida, Estados né, Unidos, né? Dramatizada. Não é tipo, sabe, não, pai de família mata não sei quantos e se mata. Não. Tanto que eles pegam casos mais antigos. Nossa, o caso do edifício Joelma no Linha Direta me deu pesadelos. Velho, eu tinha pesadelos só de ouvir a musiquinha do Linha Eu Direta. nunca vi um episódio do Linha Direta porque eu morria de medo quando era criança. Eu tinha muito medo também. Eu tinha medo também. Mas esse Linha Direta acho que já Mas foi... eu não sou parâmetro. Eu não assisti o Beijo do Vampiro porque eu fiquei com medo. Cara, Ô, velho, eu era muito cagão. Beijo do Vampiro era muito bom, velho. E Beijo do Vampiro tinha o quê? 8 anos, porra. E Beijo do Vampiro foi o que me tornou metaleira. Eu era cagão, pô. Eu comecei assistindo dizendo, não, vai dar bom. E não deu. Beijo do Vampiro tinha na trilha sonora Fairy Tail do Xamã, inclusive. Do André Matos, velho. André Matos, André que Matos. Deus o tenha, saudoso, o maestro do metal. Aí, tipo, minha mãe comprou na Avenida 7 o CD pirata da trilha sonora de Beijo do Vampiro. E eu viciei em Fairy Tail do Xamã. E aí eu acabei gostava muito dessa música. Eu acabei comprando o CD do Xamã. E daí pra, tipo, Angra, Épica, Stratovarius, etc., minha adolescência estava arruinada. O Beijo do Vampiro acabando com a adolescência. Aproveitando o tema Beijo do Vampiro, vale a pena a gente falar agora sobre o Pânico Satânico que o Andy mencionou dos anos 90, né? Que invadiu a televisão. E nesse tema, antes de começar, eu queria mandar um abraço para meu pai e para minha mãe, que não caíram no migué e não queimaram minhas cartas de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Eu realmente não via muito essas coisas, assim, desse tipo de programa sensacionalista nessa época. Minha família também me poupou disso. Assim, eu via os mamilos da Luísa Ambiel, tudo bem, mas eu não via esses programas dessa pegada, tipo, Gilberto Barros. A gente falou de alguns dos casos mais famosos aqui no episódio de Teoria da Conspiração, né? Uhum. A faca no fofão, que, de novo, não é gíria pra nada. Faca no fofão. A faca no fofão foi traumática, mas o maior, assim, eu acho que era os discos ao contrário. Sim, todo disco tinha mensagem ocultista se você rodasse ao contrário, principalmente o da Xuxa, né? Principalmente da Xuxa. Não tinha um negócio que a tatuagem de chiclete tinha LSD? Sim, minha mãe me mandava não botar tatuagem de chiclete. Para os jovens de hoje em dia, antigamente o chiclete vinha com uma tatuagem que se você tomasse banho saía. Uma parada também bizarra que aconteceu na TV nos anos 90 aqui no Brasil foi o Chute na Santa. Na época a Record já era um canal evangélico, como é hoje, né, da Universal. E no dia 12 de outubro, né, dia de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, não sei o quê, um pastor deu um chute numa imagem de Nossa Senhora Aparecida, chamando de boneco demoníaco e tal. E foi uma parada que até hoje, tipo, virou uma coisa bem bizarra, saca? Assim, é uma parada muito ridícula de intolerância religiosa. Virou marco da TV. Isso é uma coisa que acontece até hoje, né? Hoje é até pior. Aqui em Salvador mesmo a gente vê, né? Meu Deus, o prefeito do Rio de Janeiro é um bispo da Universal, sabe? Então é até engraçado ver a cobertura da Record agora que tornaram o Crivella inelegível, né? A cobertura da Record é tipo, Globo está em cima do prefeito do Rio, querendo prejudicar. Inclusive, Universal, se alguém da Universal estiver ouvindo isso, por favor, não processem a gente não ganha dinheiro com esse podcast. Se você processar, a gente não vai ter nem o que te dar, entendeu? Não vale a pena. Mas é isso, acho que basicamente esse é o panorama da TV brasileira dos anos 90, né? Eu tenho uma coisa a comentar
nada específico, é mais, tipo, comentários finais mesmo. Tudo bem. Pegando uma coisa que Lefontes falou que ficou muito comigo, que foi que hoje qualquer coisa é visto como erotização infantil. E nessa época não. Eu acho que isso mostra muito mesmo como nossa sociedade é muito hipócrita aqui no Brasil em relação à sexualidade. Primeiro, vamos sair dessa coisa púdica de que, tipo, crianças não têm sexualidade. Crianças têm sexualidade, crianças exploram suas sexualidades. Isso é muito, muito ok, sabe? Tipo, não é nada pra ficar, oh meu Deus! Inclusive, a repressão das nossas sexualidades durante a infância é uma grande questão que a gente carrega até a vida adulta, né? Mas, tipo, eu escrevi um artigo na faculdade, não lembro se foi com o Heitor, sobre o fenômeno que teve lá em 2015, 2016, dos MCs mirins. Ah, sim, foi. Foi com Foi você, comigo, Heitor? foi comigo. A gente parou pra pegar os comentários no YouTube e as notícias sobre os MCs mirins, que eram tipo Melody, MC Pedrinho, MC Brinquedo. E é basicamente a mesma coisa, que tipo, a gente tem uma revolta seletiva em relação a conteúdos sexuais e crianças. Porque, tipo, ao mesmo tempo em que um beijo gay na TV até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era tipo, meu Deus, pensem nas crianças. Pensem nas crianças sempre foi um discurso utilizado pra perseguir coisas que destoavam da norma. Desde a década de 80, desde o Pânico Satânico e tal, pensa nas crianças, RPG do demônio. Ao mesmo tempo, essas coisas que estavam dentro da heteronormatividade eram aceitas de boas. Mas ao mesmo tempo, era nesses lugares que se dava pra fugir da norma. E aí você tem coisas tipo Vera Verão, você tem coisas tipo a identificação das crianças LGBT com as dançarinas do Tchan. Eu acho que é um tema muito rico de se pensar. Eu acho que a palavra é o que você falou no início, a hipocrisia. Quem finge revolta, ou por mau caratismo, ou por ignorância mesmo, aí o pessoal da idade do Bolsonaro, o tiozão mamadeira de piroca, que hoje... Calma, você falou tiozão mamadeira de piroca ou tiozão mamadeiro de piroca? Muitas vezes é a mesma coisa, né? Vamos deixar aí pra imaginação do ouvinte. Ok. A gente tá falando aqui do nosso ponto de vista de quem nasceu nos anos 90, de quem viu essas coisas quando era criança, é engraçado, não sei o quê. Mas essas pessoas eram justamente quem ligava na TV pra ficar vendo putaria, entendeu? De dizer que, mas e as crianças, que botava a gente na frente da TV junto com eles pra ver, porque achava legal. Uhum. Essas coisas, por mais que a gente pense, meu Deus, que absurdo, né? São coisas que, por mais que hoje em dia a gente até não veja, tentavam servir para reforçar estereótipos e uma visão conservadora das coisas, né? Sim, Porque muitas vezes, assim, não, putaria na TV e tudo, mas era uma putaria conservadora, era uma putaria exatamente, era uma putaria conservadora. Heteronormativo. Putaria que colocava a sexualidade em uma visão muito limitada, pornográfica e tal. Era uma putaria extremamente capitalista. Era uma putaria extremamente vanilla, sabe? Normativa. E, assim, era uma putaria pra vender. E aí você vê que a pessoa é incapaz de fazer a diferenciação de, como vocês falaram, a mercantilização da sexualidade, a putaria ali pela audiência e da educação sexual, né? Uhum. Pior ainda, consegue diferenciar e prefere a putaria mercantilizada. Isso prefere, Sim. por exemplo, nos anos 90, acho que foi o auge, por exemplo, da revista Playboy. É basicamente a putaria mercantilizada em seu estado mais bruto e aparente, sabe? E há um tipo de corpo específico que pertence naqueles lugares. Tudo isso foi feito para perpetuar visões que já existiam e que existem até hoje. Por trás de um verniz de olha como é diferente, como é ousado, mas não é. É basicamente a mesma coisa, sabe? É basicamente seu tio que te mostra um vídeo de putaria do WhatsApp. Calma, você tem um tio que te mostra vídeo de putaria Não, no WhatsApp? uma vez eu fui na barbearia e o cara tava mostrando, olha essa mina aqui, olha o que ela me mandou. Já aconteceu comigo com um motorista de Uber também. Mentira! Já. Que nojo! Acho que o que é importante a gente deixar claro aqui é que a revolta com sexualidade não é porque você tá mencionando sexualidade pra criança, não é por nada disso. É o que a excelentíssima ministra Damares deixa bem claro. O problema não é a sexualidade que eles não concordam, ou que eles não entendem. Tudo era muito
conservador, tudo era muito pra manter padrões. Era ridículo. Puta que o pariu, o Bahia acabou de perder um pênalti. Porra, caralho. Ao mesmo tempo, eu só queria fazer um parênteses. É uma coisa que eu falo sobre na minha monografia. Quem quiser ler, eu falo mais profundamente lá. Foi no meio desse circo todo que figuras como Roberta Close ganharam proeminência e que foi meu primeiro contato com a transexualidade. Claro que com um olhar construído de drama, de patologização, uma coisa bem garota dinamarquesa e tal, de que ela nasceu no corpo errado, blá blá blá, mas foi meu primeiro contato com um corpo trans, foi Roberta Close no Gugu, sabe? Foi o dossiê que eles fizeram lá sobre Roberta Close. Foi um fenômeno, né, dos anos 80, 90. Foi tipo a primeira, assim, transexual, entre aspas, desejável, que é que os homens gostavam, que saiu na Playboy. Antes provavelmente já devia existir a Rogéria. Assim, colocou no mainstream da família brasileira, né? E era discutido de uma maneira muito muito exótica, sabe? E foi responsável por construir um olhar que a gente tem sobre a transexualidade. Eu falo sobre isso na minha monografia, quem quiser ler eu vou botar o link. Realmente, é uma época que quebrou alguns paradigmas, mas manteve muita coisa. Eu acho que muita coisa foi exposta e não foi discutida da forma correta. O famoso perdeu a mão, né? De repente não tinha censura, podia botar o que quisesse, você tinha que pegar a audiência, tinha que pegar do jeito que desse certo. E nessas coisas foram fugindo do controle. O que acontecia na TV foi vazando pra música, pra cinema, pra tudo, né? Que a gente tem uma ideia de que nos anos 90, na TV dos anos 90 era tudo permitido, e não era. Não é bem assim. Vê o espaço que o Jorge Lafon, um homem preto e gay, conseguiu ocupar, sabe? Era como piada. Era tudo permitido no ponto de vista de quem detinha o poder, né? Quem detém o poder. Muitas pessoas de grupos minoritários apareciam apenas como alvo da piada. Não, isso dura até hoje, né? Você tem o Pânico até poucos anos atrás, você tem, sei lá, toda a Jovem Pan, Jovem Clã. Nossa, Jovem Clã, adorei. Mas sim, e quais são as melhores lembranças de vocês na TV dos anos 90? Eu posso falar a minha primeiro? Claro. Pode, por favor. TV Cruz. Porra, a TV Cruz era de fuder demais, velho. TV Cruz era incrível. TV Cruz era muito bom, velho. TV Cruz era incrível. Pra quem não sabe, a TV Cruz foi um programa infanto-juvenil do SBT que passava nos fins da tarde. Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Exatamente, que era uma transmissão pirata, entre aspas. Eu fiz o sinal das aspas aqui em casa, eu me lembrei que ninguém tá vendo. Então eu tinha que falar entre aspas. Que era uma transmissão pirata de meninos que se fantasiavam, criavam codinomes. Então, que era tipo Juca virava Caju. Tinha Chiclé. Chiclé, tinha um macaco. Dá o play, macaco. Tinha a pipoca. Acho que eram esses. E eles passavam desenhos. A TV Cruz fazia muito bem o que eu acho que é, em parte, responsável pelo sucesso dos youtubers aí de hoje, né? Que ao mesmo tempo que eles estavam ali com um conteúdo específico que era, porra, vamos passar desenho pros meninos assistir, eles também tinham os intervalos entre uma exibição e outra, entre uma coisa e outra, que te fazia sentir parte daquele cenário que eles montavam ali, né? Que eles falavam pra câmera. Era um canal de YouTube na TV. Eu achava incrível. E foi responsável por converter muitas crianças pro torrent e pro socialismo. O Pirate Bay veio daí. Mas é isso, e vocês? A minha, depois do Cruz, eu acho que o Cruz é a minha melhor memória também. Eu tava pensando aqui, eu tenho algumas memórias, boas e ruins. Primeiro, aquela série da Angélica. Caça-talentos? Isso. Eu era viciada nessa série. Eu ficava fazendo aquele sinal que ela fazia com os braços pra fazer magia o tempo todo. Porque ela era uma fada, né? Eu tenho fotos minhas fazendo essa pose. Caça-talentos. Que era com o Tony Tornado também, se eu não me engano. Teve Chiquititas, que eu acho que a gente devia ter falado. Chiquititas, meu Deus. Quando a Millie ficou cega, por exemplo, eu chorei muito. Chiquititas que entrou no Netflix esses dias, tá no top do Brasil tem algumas semanas. Sério, Chiquititas original? Não sei qual versão, imagino que não seja da nossa época. Refizeram, né, então agora. Como tem a mais nova, eu acho que é a mais nova. É. Mas as músicas de Chiquitita também, eu lembro. Tem um coração com buraquinho. Eu não assistia Chiquititas. Engraçado, todo mundo da minha geração assistiu, eu não.
Mas uma coisa que eu assisti um pouco era novela mexicana, porque aqui em casa tinha uma empregada doméstica chamada Késia. Késia, se você estiver ouvindo, um beijo. Gosto muito de você. E ela assistia muito A Usurpadora, Eu que amava foi a um clássico. Usurpadora. E eu me lembro que ela assistia uma novela que chamava Cassandra, que era de ciganos. Que eu não me lembro de nada, mas eu me lembro que tinha essa novela que ela assistia. Passava antes do Passo Repassa, que eu assistia depois. Eu assistia a novela com ela, no fim da tarde, e depois a gente assistia Passo Repassa. Uma coisa que não se limita aos anos 90 exatamente, mas que é uma memória minha daquela época, porque, bem, eu era criança na época, é o Qual é a Música, Sim, do verdade. SBT. Sim, Sim, verdade. sim. Grande Pablo e Pablo. a Ellen Rocha, se eu não me engano, faziam. Outra coisa que a gente não falou, mas que marcou, acho que nossas infâncias, nós três, é Castelo Rá-Tim-Bum, né? Uhum. Eu não assistia nada da cultura. Eu juro, é uma das coisas que eu mais Sério? tenho vergonha de Sério? admitir, que eu não assistia Castelo rá tim na infância porque eu não sabia da existência da TV Cultura. Eu assistia bastante, não só Castelo Rá-Tim-Bum, mas aquele que eram, tipo, peixes pintados e era só a cabeça da galera, eu esqueci o nome, Gloob Gloob, eu acho. Tinha o X-Tudo também, que era tipo um X gigante, X-Tudo, vermelho. eu conheço essas paradas todas, mas não assistia na época. É um arrependimento que eu tenho. Acho que a nossa geração talvez tenha sido uma das últimas ligadas muito em TV. Ah, com certeza. A gente, assim, pelo menos assim, nosso círculo social é muito uma geração de mães solteiras que largavam a gente na frente da TV pra ir trabalhar. Então a gente basicamente foi criado pela TV. A gente não tinha TV a cabo, a gente não tinha internet. É, Então eu fui criado pela TV aberta. eu Eu via também. muita novela, sabe? Muita novela, porque minha mãe assistia, eu assistia junto com ela. A TV era uma parte importante das nossas rotinas. Tipo, a TV continua tendo muita força e ela se desdobrou em streaming e tal, mas eu acho que tinha uma relação com a rotina, com a ritualidade da coisa de a grade da TV se relacionar com os momentos do nosso dia que a gente não tem mais hoje. Que é uma coisa que um teórico chamado Jesus Martim Barbeiro fala sobre isso. Era uma coisa assim, pô, qual é o filme de hoje da sessão da tarde pra ver como é que vai ser, o que que eu vou, sabe? Então era basicamente Sim, Sim, sim. muito isso. Sessão da tarde era uma coisa muito forte, né, velho? Sessão da tarde, sim. Eu e Lefundes, nós somos os maiores fãs no Brasil do filme do Porra. Zico, que a gente viu uma vez na sessão da tarde e nunca mais viu em lugar nenhum. Eu amava o filme do Zico. Acho que o filme do Zico foi uma das coisas responsáveis por me fazer ser trans. Aí, ó. Obrigado, Zico. Não, era um filme extremamente normativo e transfóbico, se você parar pra pensar. Mas se você não parar pra pensar, era, tipo, a única representação que uma criança trans tinha na TV, tá ligado? Tinha uma menina que se vestia de menino pra jogar no time do Zico. Uhum. E o E aí Zico forçavam ela a baixar as calças no é final. É uma das verdade. poucas coisas que eu ainda lembro do filme daquela época. É um negócio meio punk. Esse filme, o Zico, jogador do Flamengo, tem um time de crianças, tem uma escolinha de futebol, que ele seleciona, né, os melhores jogadores, e aí tem um menino muito rico que não é selecionado, aí ele pede pro pai, que é um cientista, clonar o Zico, e aí ele clona e faz o Zicópia. Ainda é um dos melhores trocadilhos do cinema. E aí o Zicópia vai treinar o time deles, só que o Zicópia só sabia de diversão e queria jogar bola e não entendia porra nenhuma de nada. E aí nisso, uma das pessoas selecionadas pra entrar no time do Zico era essa menina que queria muito ser jogadora de futebol e ela se vestia de menino pra jogar. E eu, quando criança, amava qualquer coisa que quebrasse as barreiras de gênero. Então, tipo, eu amava o filme do Zico. Enfim, eu acho que com o filme do Zico e com o Di falando sua experiência com esse filme, acho que a gente podia encerrar, né? Vamos. Sim, Últimas recomendações, vocês têm? eu vou recomendar o livro do Jesus Martim Barbeiro, que ele fala sobre televisão, assim, mas é bem mais teórico. É só pra quem quer estudar isso teoricamente mesmo, que é o dos meios às mediações. Heitor? Putz, eu não tenho recomendação. Hoje eu realmente me passei nisso, então eu acho que assim, pô, se for pensar em alguma coisa, então assistam, sei lá, os filmes nacionais dos anos 90, sei lá, Central do Brasil, então alguma coisa assim. Porque tudo que você via, os artistas que você via na TV nos anos 90, são os que você via no cinema. Para quem não sabe, o cinema nacional no início dos anos 90 tomou um baque gigantesco com o fim da Embrafilme. E aí, no meio dos anos 90 para o fim, houve a chamada retomada, que os filmes nacionais voltaram a ser relevantes. Então, o Brasil voltou a ter bons filmes, sabe? O Que é Ex-Companheiro, a Central do Brasil,
Minha recomendação é um vídeo da Meteoro Brasil sobre um episódio que aconteceu ali no final dos anos 80, mas já era a TV dessa época, que ilustra essa questão da guerra entre as emissoras da época, que é sobre a briga entre a novela Vale Tudo e Rambo, o filme. Foi o Rambo que matou o Black Boys, mano. É uma história incrível que eu não iria fazer jus contando aqui. Eles fizeram um vídeo, tem 10 minutos contando a história, mas a gente vai botar o link aqui pra vocês. Você falou agora, eu lembro o que eu achei engraçado, foi que no fim dos anos 90, né, pra quem não sabe, na época tinha um outro canal chamado TV Manchete, que tava acabando, tava tipo se encerrando, e eles tinham uma novela chamada Brida, que era baseado no livro do Paulo Coelho. E o canal tava acabando, a novela tava com um ibope minúsculo, completamente irrelevante. O que eles fizeram? Num fim de um episódio qualquer, frisaram a tela e começaram a narrar o final dos personagens. Eles começaram a falar, tipo, e fulano de tal vai casar com não sei o quem, não sei quem, vai ter filho, viveu feliz pra sempre. Tipo, quando acaba um filme e começa a passar um freeze frame de cada personagem, tipo, o que aconteceu com eles no futuro, sabe? Isso é a cara de filme colegial dos anos 80, né? Sim, exatamente. Aliás, a Manchete que era especialista em fazer novela cheia de putaria também, né? Porque eu me lembro que tinha aquela novela Chica da Silva. Sim. Que eu li também, que é tipo, a protagonista era a Thaís Araújo, só que ela tinha 17 anos, não podia aparecer pelada. E aí, na semana que ela fez 18 anos, opa, ela pode aparecer pelada agora e fizeram uma cena dela pelada. É foda, né, velho? Então é isso, meus amores. A gente tentou falar um pouco mais sobre a TV, né, no Brasil nos anos 90, né, que foi uma coisa, acho que um paradigma para todos nós, principalmente nós que nascemos nos anos 90. Então, queria agradecer aí a audiência de todos. A gente não mostrou o mamilo da Luísa Ambiel porque a gente é um programa apenas de áudio. A mídia não permite, é um ponto fraco. Mas se você procurar no YouTube Banheira do Gugu, com certeza vários mamilos você vai conseguir. Então é isso. Obrigado, Di. Obrigado, Lefundes. Beijo a todos. Muito obrigado. Beijão, gente. Então até a semana que vem com mais um Barzinho Podcast. Beijos.